Agora que você já está reorganizando a sua vida financeira e já está até investindo, uma dúvida que surge frequentemente é: qual a melhor forma para calcular os rendimentos? A verdade é que existem várias formas, e uma delas é a regra dos 72. Essa é uma metodologia prática que pode ser aplicada de forma muito simples, mas que pode lhe proporcionar uma série de benefícios para as suas estratégias de investimento. Para investir em renda fixa ou variável, não precisa ser um grande entendedor de matemática. Porém, é preciso saber fazer alguns cálculos com eficiência. Mas calma, se você não gosta nem um pouco dessa matéria, a regra dos 72 pode tornar isso muito simples. Mesmo se você estiver no início da sua jornada como investidor, é importante aprender a calcular o seu lucro provável. Portanto, é interessante contar com o apoio de algumas estratégias inteligentes para isso. Antes de prosseguirmos, já se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar todo o conteúdo que eu trago semanalmente. Aproveite e me conta aí nos comentários. Qual banco ou corretora você usa para fazer os seus investimentos e gerenciar as suas finanças? Apesar de, no mundo dos investimentos, haver muitos conceitos indispensáveis, porém complexos, e que exigem extrema dedicação antes de serem praticados, há outros também bastante eficazes e de fácil compreensão. É o caso da regra dos 72. Basicamente, trata-se de um cálculo simples, utilizado na matemática financeira, que tem o objetivo de auxiliar na avaliação da incidência de juros compostos sobre uma aplicação. A finalidade essencial desse método é estimar em quanto tempo o montante aplicado irá duplicar, tendo por base uma determinada taxa de juros ao ano. Ou o inverso. É possível estimar qual a taxa você precisaria para atingir o dobro de sua carteira, em determinado período de tempo. Como bom investidor que você é preciso saber que essa estimativa trará o resultado em anos. Ou seja, aqui não estamos falando de nada que ocorrerá da noite para o dia. Como eu já te disse, a regra dos 72 é uma metodologia que utiliza um cálculo simples, que te dará uma ideia sobre o tempo que determinado capital investido levará para dobrar. Esse cálculo considera uma taxa de juros anualizada, levando em consideração juros compostos. Um problema grave nessa regra é que o resultado não leva em consideração o efeito da inflação sobre determinado investimento. Outro ponto importante em dizer é que a regra dos 72 traz resultado mais eficaz quando tratamos de investimentos prefixados. Isso porque, se utilizarmos como base uma taxa de juros que pode sofrer alterações periodicamente, como é o caso da taxa básica de juros, a Selic, que pode ou não ser alterada a cada reunião do Copom, que ocorre a cada 45 dias, e que reflete diretamente em outro indexador comumente utilizado no mercado, o CDI, o resultado obtido hoje, poderia ser completamente diferente após a próxima decisão do Copom. Então, com essas informações em mente, é possível planejar-se de maneira mais eficaz para descobrir quanto tempo precisará manter o seu recurso aplicado, ou mesmo a qual taxa de juros, por determinado período, para que o valor duplique. Muitas pessoas utilizam isso para saber quando conseguirão atingir o seu primeiro milhão ou qualquer outro valor necessário para a aquisição de algum bem. Aliás, como andam os seus investimentos? Atualmente você tem investido mais em renda fixa ou na renda variável? Me conta aí nos comentários. Bom, agora eu vou te mostrar na prática como a regra 72 funciona. O cálculo em si é bem simples. Basta dividir o número 72 pela taxa de juros da aplicação. O resultado é o número de anos necessários para dobrar o valor investido. Sendo que o valor investido não importa no cálculo, o importante é que você saiba o quanto você investiu e qual é o dobro. Vamos supor que você tenha investido R$ 5.000 em um título prefixado, cujos juros é de 5% ao ano. Logo, a intenção é saber em quanto tempo o montante total será de R$ 10.000. Ao aplicar a regra dos 72, temos que 72 dividido por 5 é 14,4 anos. Ou seja, você vai demorar 14,4 anos para dobrar os R$ 5.000 inicialmente aplicados com uma taxa de juros de 5% ao ano. Um detalhe importante
é que o resultado é preciso apenas quando a taxa de juros é prefixada. Isso porque, como eu já te expliquei, a taxa prefixada permanece a mesma até o vencimento da aplicação. Por outro lado, em títulos com rendimento variável, é difícil fazer o cálculo, já que a taxa de rendimento muda de forma constante. A regra dos 72 serve para que você saiba em quantos anos a rentabilidade de uma aplicação irá dobrar. Em outras palavras, esse é um cálculo que serve para que você verifique como a incidência dos juros compostos afeta a sua aplicação. Além disso, com a regra dos 72, você consegue determinar qual a taxa de juros você precisa para dobrar o valor investido em certo período de tempo. Desse modo, se você investe com foco no médio ou longo prazo, usar essa estratégia é uma forma de se planejar. Por exemplo, vamos supor que você deseja investir para aposentar daqui 30 anos. Com a regra dos 72, você consegue verificar quanto tempo vai demorar para o seu investimento dobrar. Logo, você consegue calcular o quanto você precisa investir para ter o valor desejado para aposentar. Ou seja, a regra dos 72 é uma ferramenta que contribui com o seu planejamento para atingir o seu objetivo financeiro. Apesar de ter muitas vantagens, a regra dos 72 tem as suas limitações. Uma das desvantagens dessa estratégia é que ela não funciona para taxas de juros que variam com o tempo. Ou seja, ela é útil apenas em investimentos, cuja taxa de juros é prefixada, como, por exemplo, o tesouro prefixado. Outra limitação é que ela não leva em conta a possibilidade do investidor fazer outras aplicações nesse mesmo investimento. Da mesma forma, ela não considera que o investidor passa a retirar o dinheiro dessa aplicação e investir em outro ativo mais atraente. Por fim, existe ainda a questão de que esse cálculo considera os juros nominais e não os juros reais. Isso significa que ele não leva em conta o impacto que a inflação tem nos rendimentos. Portanto, ao investir, não use apenas a regra dos 72 como base nas suas tomadas de decisão. O ideal é usá-la em conjunto com outras estratégias. Para usar essa estratégia, você não precisa ter muitos conhecimentos sobre matemática financeira. Como você já viu, o cálculo é bem simples. Portanto, basta que você saiba o valor aplicado, qual é o seu dobro e a taxa de juros. Com o resultado, você pode se planejar para atingir os seus objetivos financeiros ao investir. Além disso, não deixe de levar em conta o seu perfil de investidor ao traçar seu planejamento de investimento. Isso porque o perfil de investidor está diretamente ligado ao tipo de ativo que você irá escolher. Seja você um iniciante ou experiente no mundo dos investimentos, deve saber que para obter os melhores resultados é indispensável conhecer seus próprios objetivos, sobre os produtos dos quais pretende investir. E como você pode ver ao longo do vídeo, é necessário estudar sobre os investimentos para tomar decisões acertadas, e esse não é um motivo para evitar os investimentos. Pelo contrário, o conhecimento sobre assuntos que envolvam o tema investimentos são grandes incentivadores para que você evolua e busque cada vez mais tomar as melhores decisões para fazer o seu patrimônio crescer. O mais animador é saber que você pode contar com métodos práticos e simples de serem aplicados, como a regra 72. Afinal, com ela, qualquer pessoa será capaz de saber o prazo necessário para que o dinheiro retorne como um rendimento do investimento, mesmo que você não tenha uma calculadora financeira à sua disposição, ou mesmo prática em manuseá-la. Pessoal, não há dúvidas de que você precisa aproveitar essa técnica para te auxiliar em seus estudos sobre o mercado financeiro. Esse método é um atalho muito interessante, simples e fácil, para que consiga chegar ao resultado que você deseja, podendo servir como embasamento para a sua tomada de decisões. É muito comum que as pessoas confundam educação financeira com o ato de economizar dinheiro. No entanto, o que se sabe é que o conjunto completo de ações para gerir melhor os seus recursos é algo essencial para grande parte dos brasileiros. Estudar sobre investimentos está inserido justamente nessa lógica. Cada vez mais brasileiros têm se interessado em investir e alcançar bons rendimentos, seja no curto, médio ou longo prazo. Apesar disso, uma parcela considerável dos que investem pulam uma etapa importante, que é a de estudar sobre os investimentos que realizam. Então, mesmo que agora você conheça a regra dos 72,
para te auxiliar em algumas projeções rápidas. Nunca deixe de buscar conhecimento sobre o tema. E lembre-se, o conhecimento muda o mundo e muda a sua conta bancária.